povo. Quero com muito carinho mais uma vez acolher a todos vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas, vocês que estão aqui de perto, de longe, animados, desanimados, contentes, os felizes, outros pela bola 7, não sabendo o que vai fazer da vida. Sejam bem-vindos, meu povo. Que bom que você está aqui. Não teria lugar melhor para você escolher estar do que na igreja, na presença do Senhor, quando tudo vai muito bem, mas também quando tudo não vai nada bem. Aqui é o lugar de sempre e para sempre, para buscar força, mas também para encontrar aquilo que às vezes a gente acha que não tem, que é a força de vencer as dores que a vida nos impõe. Amados irmãos e irmãs, Jesus hoje provocou as pessoas para o segui-lo. E naquilo que Ele propõe, naquilo que Ele desafia, naquilo que Ele bate de frente com as pessoas estão sempre arrumando desculpa e sempre querendo dar desculpas para não irem, para não fazerem, ou arrumando desculpa para deixar para depois. Segue-me, deixa eu enterrar o morto. Segue-me, deixa eu me despedir de alguém. Às vezes a gente sempre dá desculpa quando se trata de ir na missa, de ir na igreja, de rezar. A gente sempre tem uma desculpinha. Se a gente não se cuida, a gente se torna uma pessoa muito boa em saber vazar, mas em não assumir. Por isso, a coragem para viver, é isso que eu quero pregar hoje. Chegar à vida do outro, ao coração do outro e propor coragem. Às vezes é só o que a gente precisa, de alguém que chegue perto de nós e diga: coragem. Porque às vezes a coragem está adormecida dentro de nós, e quando o outro chega, a sua palavra sobre nós tem poder, e ele nos solicita: tenha coragem. De alguma forma, esta pessoa já está nos recordando que a coragem, ela já está em nós. Ela já está em nós. Nós não inventamos coragem para viver, ela já existe em nós. Santo Agostinho já dizia: Deus só nos pede o que Ele já nos deu, é devolução. Se Deus nos pede coragem, é porque a coragem já está em nós. Só que Deus fala através de pessoas que me cercam. Como é que Deus fala comigo? Como é que eu estou sabendo que Deus está falando comigo? Através de pessoas que me cercam. Por isso é importante ficar atento às pessoas que nós permitimos que entre em nós, que tenha acesso em nós, que conheça sobre a vida da gente, que conheça sobre quem a gente é. Da mesma forma como alguém pode me recordar que eu tenho coragem dentro de mim para vencer os meus desafios, eu também posso me cercar de pessoas que me façam esquecer que eu tenho uma coragem guardada dentro de mim. Por quê? Porque nós sempre somos influenciáveis. Sempre somos influenciáveis. Por mais maturidade que tenhamos, a palavra do outro vai ter influência sobre nós, uma repercussão. E Deus vai passar em minha vida pelas pessoas. Deus passa em nossa vida, gente, pelas pessoas. Às vezes, a gente pensa que Deus fala conosco somente de maneira sobrenatural. Eu quero que Deus me dê um sinal, então veio um vento. Eu quero que Deus me dê um sinal, então uma estrela brilhou no céu. Às vezes a gente acha que Deus fala com a gente só por meio sobrenatural. É por isso que gera uma certa descrença em alguns, porque para uns não acontece. Meu Deus, eu pedi um sinal, olhei para o céu, nem o arco-íris apareceu. Meu Deus, eu pedi um sinal, olhei para o céu, nenhuma estrela brilhou, nenhuma estrela pulou. Por isso que tem gente que se desacredita, porque não consegue ver um sobrenatural. A maneira muito natural de Deus falar conosco, em primeiro lugar, é quando calamos
e escutamos o nosso interior. Nós erramos muito porque nos desacostumamos de ouvir o nosso íntimo. Sempre queremos barulho, barulho. Cada vez ouvimos menos. Se você parar para ouvir, você vai errar menos. Escute, pare. Não fique ansioso se não tem uma música ligada. Não fique ansioso se não tem uma televisão ligada. Às vezes ficar em casa, deitado num sofá, olhando para o teto, pensando na vida, faz a gente reencontrar, a reorientar a vida de forma diferente, porque nós estamos cada vez nos ouvindo menos. E se você parar para se ouvir, você vai errar menos, porque este é o principal canal pelo qual Deus nos fala. Eu sou um ser capaz de ouvir o Senhor a partir de mim mesmo. Eu sou um lugar onde Deus habita. Foi o que ele falou para a samaritana. Foi o que ele disse para a samaritana: você encontrará o Senhor e viverá uma experiência profunda com Ele em espírito e verdade. O Senhor está em nós. O encontro de Jesus com a samaritana é definitivo para que a gente se pense no modo de ser cristão e como ser cristão. A gente acha que Deus ele só fala com a gente em algum meio cósmico. Não, Deus fala conosco a partir de nós mesmos. O meu desejo faz toda a diferença quando eu quero estar com o Senhor. Muda tudo. Então, volte o seu olhar para dentro de você. Olhe para as peças do seu jogo, que é onde você erra. Quais as suas fraquezas? Quais os comportamentos que reforçam essa fraqueza? Quais as atitudes que fortalecem? Isto é um exercício interior que a gente precisa fazer. A segunda forma de Deus falar comigo é pela outra pessoa. Quando ela me ama, quando ela me quer bem, quando ela quer ver o meu melhor. O panorama na minha história. O outro sempre tem melhor percepção daquilo que eu estou vivendo. Olhem bem para o Padre. Vocês já viram uma pessoa apaixonada? Ela faz coisa que a gente olha, a gente fica rindo sozinho. Uma pessoa apaixonada, ela faz coisa que a gente olha e ela não se dá conta. Todo mundo observa, todo mundo vê, todo mundo enxerga, mas ela não se observa. Ela faz ela tem uns velhos que estão apaixonados que viram criança. Meu Deus do céu, pago tudo, dão de tudo. O que não deram quando a mulher estava viva, dão de tudo para outra agora. De tudo, são até bobo. Fazem de tudo. Outros jovens apaixonados, meu Deus, são capazes de deitar e deixar passar por cima. Só que quem está de fora olha e observa a pessoa e diz: meu Deus, isso aí não vai dar certo. É paixão demais. É muita paixão. Mas aí também há um perigo, porque a gente não se enxerga. A gente precisa se enxergar. Por exemplo, quantas pessoas que nem de igreja são, mas quando encontraram uma namorada que era da missa de cura e libertação toda quarta-feira, estão tudo de atrás. Aí depois que garantiram, que viu que está garantido, aí já começa a dar para trás. É assim. A gente escuta tanta coisa. Padre no começo vinha na missa toda a vida comigo. Depois que garantiu, começou a dar para trás. Não quis vir mais. E se tem alguém aqui hoje que veio, que está apaixonadinho, aí é bom que escute também. É bom que ouça. Porque é para vir não só porque está apaixonado. O amor tem que sustentar a gente perto de quem é bom, perto de quem faz bem, que é Jesus Cristo. Toda vez que a verdade nos chega pelo outro, às vezes a gente se acorda, porque
porque a gente não se dá conta do que está fazendo, a gente não entende nem o que está fazendo, mas o outro chega, nos fala, e quando nos fala, aquilo cai dentro do nosso coração, a gente bate o carimbo da confirmação, aí a gente encontra a paz. E toda vez que você percebe que o outro diz tem a ver com você, você quebrou uma barreira que existe dentro de você, e você começa a entender de repente que aquilo que ele falou é certo e é o caminho certo que você deve escutar. Se o que o outro falou não confirmou em você, não confirmou em seu coração, mais cedo ou mais tarde isso vai embora. Quando aquilo que as pessoas nos falam existe paz, é a confirmação de que elas estão corretas nos que estão falando. Quando você, pela sua vida, não escutou o que Deus tem para ti, Deus vai tentar falar para ti a partir de outro, porque Deus sempre nos alerta a partir das pessoas. Fulano, eu não quero me intrometer na tua vida, e também não quero mandar na tua vida, mas olha, esta pessoa que você está saindo, esta pessoa que você está indo fazer um lanche, eu fiquei sabendo que tem algumas coisas nela que são incompatíveis. Ela não é talvez tudo o que está se mostrando, não é tudo o que está falando que é, ela não é tudo o que demonstra ser. E quando as pessoas te falam isso, e você escuta, você confirma, você vai acolher aquilo como uma forma de que Deus está te falando, para ter cautela, para ir devagar, para não ser tão afoito, tão afoita. Vai com calma, o que tem que ser teu vai ser teu. Mas Deus, Ele vai nos alertar a partir de pessoas. Deus já nos deu tudo o que a gente precisa fazer para viver, já nos deu toda a munição necessária para bem viver, mas às vezes eu estou esquecido que eu tenho essa munição, e é aí que chegam as pessoas e querem ver o nosso bem, e nem sempre as pessoas vão falar só o que nos agrada. Tem hora que algumas pessoas vão te dizer algumas coisas que não te agradaram, que te irritou. Mas por que que não te agradou? Por que que não te irritou? Por que que te irritou? Porque não veio de encontro com aquilo que você está pensando, ou que a pessoa faz você pensar a respeito dela. Então, meu querido povo, estejamos atentos. Quem quer o nosso bem, quem nos ama, a gente tem que dar ouvido. E é o outro que me lembra que eu posso, que eu tenho, porque às vezes a gente vai ficando tão machucado que a gente esquece do poder que a gente tem dentro de nós. Às vezes a vida dá umas pauladas na gente, que a gente vai esquecendo que a gente pode, que a gente tem condições, que a gente tem força, que a gente consegue. Todos os dias eu, como padre, tenho que lutar para recrutar dentro de mim o poder que eu tenho. Eu sei que eu tenho poder, aqui dentro tem poder, existe, mas tem dia que eu tenho que recrutar, eu tenho que me esforçar para tirar. Às vezes eu me esqueço que tenho poder e parece que tudo está ruindo ao meu redor, e às vezes preciso olhar para mim, voltar dentro de mim, reaprender a ir nos meus caminhos interiores, andar neles para me encontrar. O excesso de correria, o excesso de trabalho não facilita o meu olhar para dentro. Então, preciso lembrar a coragem que tenho dentro de mim para poder dar conta das minhas dificuldades, das minhas lutas interiores. Às vezes olho e penso, por que que aquela pessoa alcança melhores resultados do que eu? Por que talvez ela esteja mais atenta ao poder que existe dentro dela? Ela sabe se escutar mais, ela sabe se ouvir mais, porque talvez ela esteja escutando o que ela tem dentro dela, então ela alcança resultados maiores que os meus. Deus deixou poderes para você também, para cada um de nós aqui, porém descobrir é a sua missão, enxergá-los é a sua missão. Todos recebemos os dons necessários para vivermos bem,
Todos temos talentos, dons necessários para viver bem, mas a gente precisa recrutar esta força dentro da gente. Quantas coisas deixamos de aprender, de exercitar, porque não fomos estimulados? Para você entender o adulto de hoje, você precisa voltar o olhar para a criança. Por que tem gente que quando levanta é tão mal-humorado? No seminário, quando a gente se levantava de manhã, tinha uns colegas seminaristas que eram mal-humorados. A gente levava, bom dia, que tá bom. Ia rezar, e estava na capela. E chegava lá, bom dia, fica quieto que é melhor. O que é que faz as pessoas serem hoje adultas tão mal-humoradas? A gente tem que colocar o olhar na criança, no seu tempo de criança. Existem coisas dentro da gente que a gente só vai entender hoje se a gente voltar na nossa infância, olhar quem a gente foi na infância, como a gente foi na infância, o que fizeram conosco, o que nos estimularam. Eu já falei uma vez e repito, minha mãe, quando dava tormenta, deixava todo mundo piradinho dentro de casa. Ela enfiava nós todos debaixo da mesa, porque casa de pobre não tinha só tinha o telhado. E quando dava aqueles ventão que sacudia tudo, de vez em quando levantava uma comunheira daquelas, caía uma telha dentro de casa, o alvoroço era grande. Ela enfiava nós tudo debaixo da mesa, porque debaixo da mesa, se caísse uma telha, caía na mesa, mas não caía na cabeça, ou debaixo da cama. O que é que acontece? Ela estimulou em nós o medo pelo vento, o medo pela tormenta. E cada vez que isto vem, eu me lembro de nós embaixo da cama, da cama ou da mesa. Mas aonde que isto foi registrado na memória? Na infância. Então, se você teve um pai e uma mãe muito negativo, cuidado, porque às vezes você vai repetir tudo que aquela negatividade do seu pai e da sua mãe foram na sua vida. Cuidado, porque teve gente que viu o pai traindo a mãe e disse, eu nunca vou fazer isso na minha vida. E hoje está repetindo a mesma coisa que viu o pai fazer. Eu vi a minha mãe bebendo, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Depois acaba bebendo tal qual a mãe bebia. Cuidado, meu povo. A gente tem que olhar o adulto de hoje, mas voltar com ele no tempo, ver o tempo dele de criança. O que é que estimulou ele? O que é que fez ele? O que é que desafiou ele? Por isso, quantas vezes deixamos de aprender, de exercitar, porque nós não fomos estimulados? Faltou estímulo. Às vezes o adulto hoje está vivendo sobre as regras da criança que não foi curada, que não foi motivada, que não foi amada o suficiente. Então Deus nos deu tudo o que é necessário para viver bem, mas Ele também depende das nossas mães e dos nossos pais para nos educarem. Então Deus não tem culpa do que a gente é hoje. Deus não tem culpa do que a gente se tornou hoje, porque Deus também passa pela nossa mãe, pelo nosso pai, para a gente ser o que a gente é hoje. Assim foi com Jesus. Ele era Deus, mas Ele passou pela experiência da família. Ele aprendeu a profissão do pai. Ele ia para a carpintaria com o pai. E mesmo sendo Ele Deus, passou pelo processo humano de receber muitas influências. Então, Jesus como homem era muito o que José e Maria foram para Ele na vida. Ele aprendeu a trabalhar. Ele aprendeu a ser marceneiro. Então, muito do que era o pai e a mãe ficou nele, enquanto humanos. Nós recebemos as influências que podem nos ajudar ou que podem nos prejudicar. Toda vez que eu recebo as influências, algo repercute dentro de nós. Por isso precisamos ficar tão atentos a quem nos influencia, a quem nós estamos dando ouvido, a quem nós estamos escutando, o que nós estamos lendo, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos permitindo que venha influenciar o nosso jeito de pensar, de ser e de sentir. Então, querido povo, eu termino
lhes pedindo com muito carinho, realmente, tome cuidado, quem é que você está escutando? Tome cuidado naquilo que você está assistindo. Tome cuidado nos livros que você está lendo. Tome cuidado nas pessoas que você deixa se aproximar de você. Tome cuidado para quem você está abrindo o livro da sua vida. Existem pessoas que não estão preparadas para ouvir tudo sobre a tua vida e para guardar o que você tem de mais sagrado com elas. E vão contar, e vão falar, e vão gerar fofoca, e depois vão acabar espalhando a tua vida para quem não merece ouvir, ou para pessoas que não vão saber te respeitar pelo processo da história que você passou, pelo processo da história que você teve. Porque muitos de nós, a gente também não tem culpa do passado da gente. Quantos de vocês aqui já agiram na vida impulsionados por forças do passado? Quantos de vocês já tomaram decisões na vida impulsionado por aquilo que aprenderam lá como criança? Então, tome cuidado. Existem pessoas que são muito boas para nós, enquanto elas têm interesse sobre nós. Porque quando elas não têm mais interesse sobre nós, para elas usarem da tua vida para te jogar no lixo ou para te jogar fora, é um estalar de dedo que elas fazem. Cuidado. Olha para quem você conta a sua vida. Olha para quem você fala as suas coisas. Nem todos estão preparados para ouvir o que é mais sagrado da tua história, da tua vida, do teu passado e do teu caminho. Amém. Creio.